Criado pelo escritor Stan Lee e pelo artista Jack Kirby, o personagem apareceu na primeira edição dos X-Men, no ano de 1963, ao lado dos outros heróis, Fera, Garota Marvel, Anjo e Homem de Gelo. Scott Summers é um super-herói que aparece nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel. Conhecido pelo seu nome de herói Ciclope, ele foi um dos membros fundadores dos X-Men. Ciclope é membro de uma subespécie de humanos conhecido como mutantes, que nascem com habilidades sobre-humanas. Ciclope emite poderosos feixes de energia de seus olhos, e só pode controlar os feixes com o auxílio de óculos especiais que ele deve usar o tempo todo. Ele é normalmente considerado o primeiro dos X-Men, uma equipe de heróis mutantes que lutam pela paz e igualdade entre mutantes e humanos, e um dos principais líderes da equipe. O professor Xavier vê Scott como um dos seus alunos mais valiosos. O relacionamento deles exibe qualidades de pai e filho. De tempos em tempos, a extrema lealdade de Scott a Xavier custou caro a ele em seus relacionamentos com os outros. Mas ao longo da história de publicação dos personagens, ele finalmente emerge da sombra de Xavier como líder indiscutível dos X-Men. Como líder dos X-Men, Ciclope guiou outros mutantes em inúmeras missões e aventuras, e até se tornou o diretor da Escola Xavier, quando a espécie mutante estava à beira da extinção. Ciclope gradualmente transformou os X-Men em uma facção mais extremista, para garantir a sobrevivência dos mutantes, até indo para a guerra contra os Vingadores, evento que custou a vida de seu antigo mentor Xavier. Como um líder revolucionário, ele se tornou uma figura icônica para todos os mutantes. Ciclope apareceu em séries limitadas, incluindo as aventuras de Ciclope Fênix, as novas aventuras de Ciclope Fênix, X-Men As Guerras Asgardianas, a segunda série de Astonishing X-Men, X-Men A Busca por Ciclope e sua própria série intitulada X-Men A Origem de Ciclope. Assim como outros personagens das HQs da Marvel, a história do Ciclope passou por várias revisões e alterações até os dias de hoje. Scott Summers é o filho mais velho de um piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos chamado Christopher Summers e sua esposa Katharine Ann. Seu irmão mais novo é Alex, conhecido hoje como o mutante Havok. Quando Scott e Alex eram meninos, voltando para casa de férias no antigo avião particular de seu pai, uma nave de reconhecimento do Império Shi'ar de repente se materializou e incendiou o avião. Catherine empurrou Scott e Alex para fora da porta do avião com o único paraquedas disponível. O paraquedas pegou fogo, então Scott usou suas explosões óticas mutantes pela primeira vez para retardar sua descida. Scott e Alex não sabiam que seus pais haviam sido teletransportados do avião Shi'ar um momento antes de explodir. Scott sofreu um ferimento na cabeça ao pousar que danificou a parte do cérebro de Scott que permitiria que ele controlasse suas explosões óticas. Os dois meninos foram hospitalizados e ambos sofreram amnésia traumática em relação ao incidente. O geneticista Nathaniel Essex, que era conhecido como supervilão sinistro, se interessou pelos meninos. Ele acreditava que Scott era o irmão Summers com mais potencial, então ele colocou Alex na adoção para separá-los e tornar Scott emocionalmente vulnerável, algo que realmente aconteceu, e Scott nunca conseguiu superar essa separação com seu irmão. Uma noite, Scott acordou e destruiu o telhado do hospital com sua explosão ótica. Quando Scott acordou novamente, um ano havia se passado. Ao se recuperar, Scott foi colocado em um orfanato em Omaha, no Nebraska. Lá, ele foi submetido a baterias de testes e experimentos pelo dono do orfanato, que na verdade era o próprio Sr. Sinistro, mas usando o pseudônimo de Sr. Milbury. Ele sempre intervinha sempre que alguém chegava perto de adotar Scott. Na adolescência, Scott começou a sofrer de fortes dores de cabeça e foi encaminhado a um especialista, novamente o Sr. Sinistro disfarçado, que lhe forneceu lentes feitas de rubi e quartzo. Porém, com o descuido de Scott, seus olhos abriram sem os óculos e uma explosão incontrolável de força ótica demoliu um guindaste, fazendo-o jogar sua carga em direção à multidão aterrorizada. Scott salvou a todos destruindo o objeto com outra explosão, mas os espectadores acreditaram que ele havia tentado matá-los e reuniram uma multidão enfurecida. Scott fugiu, escapando em um trem de carga. Scott foi atraído por um criminoso mutante chamado Jack Winters, também conhecido como Jack O'Diamonds. Jack O'Diamonds procurou usar o talento recém-descoberto de Scott em seus crimes e abusou fisicamente do menino quando ele inicialmente recusou.
No entanto, a demonstração de poder de Scott atraiu a atenção do telepata mutante Professor Charles Xavier. Scott foi resgatado das garras de Jack Winters e alistado pelo Professor Xavier como o primeiro membro dos X-Men, uma equipe de jovens mutantes que treinou para usar seus poderes do sonho do Professor Xavier de igualdade entre humanos e mutantes. Na escola para jovens superdotados, os X-Men foram treinados pelo Professor Xavier no uso de seus poderes. Xavier forneceu a Scott uma viseira feita de quartzo rubi para ajudá-lo a controlar seus poderes no campo. Como Ciclope, Scott tornou-se vice-líder dos X-Men. Embora ele fosse um estrategista habilidoso, faltavam habilidades sociais de Scott. Scott se recusou a admitir que tinha sentimentos por uma de suas colegas que também era membro dos X-Men, chamada Jean Grey, com medo de se machucar novamente ou acabar machucando ela ou qualquer outra pessoa. Scott também acreditava que não poderia competir com seu rico companheiro de equipe, Warren Washington III, mais conhecido como Anjo, que também estava romanticamente interessado em Jean. O que Scott não sabia era que Jean realmente tinha uma queda por ele, mas ela era tímida demais para falar com ele. Eventualmente, eles revelaram sua paixão pelo outro e começaram a namorar. Quando dezenas de mutantes apareceram em São Francisco sob as ordens do vilão Mesmero com a ajuda do Magneto, os X-Men se reuniram e foram dominados pelos vilões e seu exército mutante. Scott criou a identidade secreta de Eric o Vermelho, para se infiltrar na organização do vilão, onde se tornou rapidamente o segundo em comando de Magneto, que ele descobriria mais tarde que na verdade era uma cópia androide do vilão. Os X-Men foram capazes de destruir a organização de dentro para fora. Em seguida, Scott se reuniu com seu irmão Alex, que se juntou ao X-Men sob o codinome de Havok. Pouco tempo depois de Jean deixar a equipe, ela, Professor Xavier, Wolverine e Banshee foram sequestrados pelos sentinelas de Stephen Lang e levados a bordo de uma estação espacial. Depois de derrotar Lang, os X-Men tiveram que escapar de volta para a Terra, a bordo de um ônibus espacial durante uma tempestade de radiação solar. Acontece que um problema com o escudo protetor da nave fez o cockpit perder a proteção, e quem pilotasse a aeronave não ia conseguir se proteger da radiação cósmica, apenas o resto da nave. Jean Grey telepaticamente absorveu o conhecimento do piloto e disse que seus dons telecinéticos poderiam protegê-la da radiação mais do que qualquer um ali. Ciclope foi contra a ideia, mas Jean o deixou inconsciente com uma rajada mental. Durante o caminho, seu corpo começou a ser destruído pela radiação. No entanto, Jean não morreu. A Força Fênix respondeu à angústia de Jean e aos pedidos telepáticos de ajuda. A Força Fênix assumiu a forma, as memórias e a personalidade de Jean ao absorver uma parte de sua consciência. A nave acabou caindo no mar, e os X-Men ficaram chocados quando Jean saiu ilesa dos destroços, chamando a si mesma de Fênix. Scott Summers não tinha ideia de que a mulher que amava havia sido substituída por um ser cósmico, enquanto a verdadeira Jean Grey descansava em um casulo no fundo do mar. A Fênix tomou o lugar de Jean como membro dos X-Men e continuou o romance de Jean com Scott. Os X-Men viajaram para um planeta distante onde conheceram Christoph Summers, o pai há muito tempo perdido de Ciclope, que se tornou um pirata espacial chamado Corsário e líder dos piratas siderais. Scott ainda acreditava que seus pais haviam morrido em um acidente de avião. Ele não sabia que na verdade eles tinham sido capturados e tinham sido vendidos como escravos pelo Império Shi'ar. Jean Grey e Tempestade descobriram a verdade, mas Christoph Summers fez elas prometerem esconder a verdade de Scott. Ciclope questionou em particular seu relacionamento com Jean, sentindo que essa Jean renascida não era a mesma Jean que ele havia amado. No entanto, quando ele erroneamente acreditou que ela estava morta por um longo período de tempo, Scott não foi capaz de lamentar Jean e acreditou que isso significava que ele realmente não amava mais. Scott namorou Colin Wing brevemente. No entanto, quando Scott e Fênix se reuniram, ele redescobriu seu amor por ela, e eles se beijaram apaixonadamente a caminho de casa. A Fênix bloqueou a explosão ótica de Scott, dando a ele a chance de vê-la claramente. Algum tempo depois, a Fênix passou por outra transformação, onde se tornou a Fênix Negra, e voou pelo universo, onde devorou uma estrela inteira e os 5 bilhões de habitantes de um de seus planetas. A Fênix entendeu que ela nunca seria capaz de controlar totalmente a fome escura dentro de si, e se sacrificou na Lua. Quando a Fênix cometeu suicídio, Scott acreditou que o amor de sua vida havia morrido e ele deixou os X-Men. Sem saber mais o que fazer, Scott se inscreveu como tripulante de um barco de pesca, onde trabalhou durante muito tempo até superar sua dor.
Logo depois, Scott voltou à equipe dos X-Men. Ele ficou obcecado com a semelhança de uma mulher chamada Madeline Pryor com Jean Grey, sem saber que, na verdade, ela era um clone de Jean, criado e programado pelo Senhor Sinistro, para se apaixonar por Scott para seus próprios propósitos. Scott descobriu que ela era a única sobrevivente de um acidente de avião que aconteceu exatamente no mesmo dia em que Fênix morreu na Lua, só que na verdade era uma invenção do Senhor Sinistro. Scott começou a suspeitar que Madeline Pryor era uma reencarnação de Fênix. Ele se apaixonou por ela e a pediu em casamento. Scott decidiu dar a Madeline uma vida normal, então ele saiu dos X-Men e eles foram morar em outra cidade, longe dos heróis. Scott conheceu Rachel Summers, sua filha com Jean Grey, de um futuro alternativo, e pouco tempo depois teve um filho com Madeline Pryor, chamado Nathan Summers. Depois de descobrir que Jean Grey tinha sido resgatada viva do fundo do mar e que a Fênix na verdade era uma impostora, Scott acabou abandonando Madeline e seu recém-nascido filho e retornou aos X-Men. Muito tempo mais tarde, depois de começar a temer pela segurança de Madeline e seu filho, ele começou a se sentir mal por ter abandonado sua família e voltou para procurá-los. Scott não sabia da influência de Senhor Sinistro em sua vida e que ele tinha ordenado a seus subordinados que matassem Madeline Pryor e trouxessem Nathan Summers para ele, visto que todo o plano dele de criar o clone era porque ele tinha informações que um filho de Scott e Jean Grey no futuro seria um mutante de nível ômega. Scott e Jean começaram a se aproximar novamente como amigos, e na procura por seu filho, eles voltaram ao orfanato em que Scott cresceu, e encontraram um laboratório inteiro no porão, com muitas crianças, incluindo o bebê Nathan, em uma cápsula de incubação. Depois de descobrir que era um clone, Madeline Pryor enlouqueceu e culpou Jean e Scott por tudo o que estava acontecendo em sua vida. Jean Grey foi forçada a reintegrar parte de si mesma que Fênix havia dado a Madeline. No processo, Jean também obteve as memórias e as personalidades de Madeline e a Fênix. Scott finalmente soube que o Senhor Sinistro dirigiu o orfanato em que ele foi criado, que ele forneceu as lentes de quartzo rubi e todo o seu papel na criação de Madeline. Scott então apareceu para matar o Senhor Sinistro com uma explosão ótica. Ele, Jean e Christoph ficaram mais próximos como uma família. No entanto, o vilão Apocalipse infectou a criança com um vírus, que se espalhou muito rápido por seu corpo, e se não fosse parado, o mataria. Porém, uma mulher que se autodenominava Irmã Ascani disse que no futuro já existia uma tecnologia que poderia salvar Nathan. Ciclope escolheu enviar seu filho para o futuro em vez de vê-lo morrer no presente. Porém, ele não tinha como saber se a cura de Ascani havia sido bem sucedida. Nesse meio tempo, ele teve um breve romance com a heroína Psylocke. Enquanto isso, um misterioso soldado chamado Cable reorganizou os Novos Mutantes e o transformou na equipe de Foras da Lei chamado X-Force. Mais tarde, Scott descobriria que Cable na verdade era seu filho Nathan do futuro e que a cura de Ascani tinha realmente dado certo. Se aproximando cada vez mais de Jean Grey, os dois reataram um romance e pouco tempo depois acabaram se casando de vez.